Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do treinamento, não é treinamento, da semana de Gênesis e Apocalipse. Estou acostumado a gravar as aulas para o treinamento. Sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui nessa semana fazendo uma jornada pelas escrituras, estamos indo de Gênesis a Apocalipse. Já passamos da metade do caminho, né? Passamos já dos evangelhos, estamos na reta final. O dia de hoje é o dia para a gente falar sobre a igreja primitiva, falar sobre as cartas do Novo Testamento, chegar até Apocalipse. E no dia de amanhã nós vamos falar sobre Apocalipse. Essa é a sua oportunidade de ter esse mergulho nas escrituras. O meu propósito é te ajudar a compreender a Bíblia, para que você conheça a Deus e possa descobrir o seu chamado. Esse é o propósito maior. Nós estamos nessa semana aqui dedicados a estar com vocês. Nós temos um grupo VIP. Lembre-se, embaixo dessa aula aqui tem um botãozinho para você clicar e entrar no nosso grupo VIP do Facebook. Através desse grupo VIP você pode comentar o que você achou das aulas. Está sendo bem legal ver o comentário de vocês lá, o que vocês estão achando das aulas, né? A aula de ontem foi bem especial realmente. Acordei pensando, enfim, não sei como foi o dia de vocês aí, mas a reflexão, né, de conhecer a Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo durante todos os evangelhos ali, né? A gente passeou um pouquinho pelos evangelhos. Chegar até o que Jesus fez por nós é algo muito forte, muito impactante. Faz toda a diferença a gente saber realmente quem Jesus é na nossa caminhada cristã. E eu creio que todo o contexto, né? A gente veio desde Gênesis até chegar no Messias prometido, que era esperado pelos judeus, que veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, como a gente viu. Mas nós o recebemos, temos ele como nosso Senhor. E agora estamos prontos para a nova etapa, né, para a próxima etapa agora, que é para entrar na igreja primitiva, saber a direção que Deus tem para nos dar através disso. E antes da gente começar, queria dar as boas-vindas. O pessoal sempre costuma colocar a cidade, né, de onde vocês estão assistindo. Estão sendo aulas longas, né, e o pessoal está ficando até o final. Isso é muito legal, muito bom. Eu queria parabenizar você por isso, por separar esse tempo, por se dedicar, por fazer anotações. O pessoal cobra o PDF, quer o PDF para anotar, isso é muito bom, pessoal. Hoje a gente colocou disponível o PDF da aula 1, já estava disponível, a gente atualizou ele. Colocamos Enoque, né, acrescentamos a história de Enoque, fizemos algumas correçõezinhas lá, atualizamos, já está na versão 1.1. Sempre que você baixar o PDF, do lado direito inferior ali tem a versão. A versão 1.1 é a versão atual. Toda atualização que nós fizemos no PDF, a gente vai mudando a versão. E liberamos o PDF da aula 2 de ontem. Acrescentamos 2 eventos na aula de ontem. O primeiro, sobre o maior mandamento, quando Jesus é questionado, né, qual o maior mandamento, e ele fala amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo maior, amar ao próximo como a ti mesmo. Depois nós acrescentamos também o evento da transfiguração. Muitos de vocês comentaram sobre a transfiguração, não tínhamos colocado ali, colocamos. Então o material está bem completo, está disponível para vocês de forma totalmente gratuita, tá? São 83 páginas da primeira aula, e se não me engano são 65 da segunda, e essa aqui também tem mais ou menos isso. Então eu creio que vocês vão ter um material aí muito valioso, muito rico para vocês reverem o conteúdo. Essas aulas elas ficam disponíveis até amanhã, essas aulas que nós gravamos na segunda, na terça, hoje, em aula de amanhã. E aproveite para rever as aulas que você precisar. Algumas pessoas perguntaram, por que não deixa disponível? Eu particularmente entendo que o primeiro propósito dessas aulas é valorizar você que acompanha ao vivo. Acho que isso é muito importante. E o segundo propósito, eu quero dar essas aulas novamente. Eu quero daqui um tempo ter de novo a semana de Gênesis e Apocalipse. Eu gosto de ensinar porque eu creio que ensinando eu aprendo mais. Eu melhoro alguns conceitos. E esse inclusive é um dos propósitos que a gente tem do treinamento, preparar primeiro para a transformação pessoal, depois para que você possa ser capaz de compartilhar isso. Quanto mais você fala sobre o assunto, quanto mais você debruça sobre um assunto, mais você domina ele e ele fica mais claro na sua mente. Esse método, né, que nós desenvolvemos de estudo é o que capacita, né, a gente aprender muito em pouco tempo e com qualidade, com profundidade. O que a gente vê na maioria das vezes, principalmente no meio cristão, é que são cursos muito extensos. E nós estamos procurando mostrar através dessa semana de Gênesis e Apocalipse que é possível sim conhecer assuntos que podem parecer meio monótonos, meio cansativos no primeiro momento, mas quando a gente se debruça sobre ele e traz uma didática diferente, ele se torna agradável, né? Agradável de acompanhar. E muitos de vocês têm relatado
quanto vocês têm visto passar rápido essas horas, né? Isso é muito legal. Isso me alegra muito saber que Deus está no controle, que isso é um propósito que Deus tem de trazer esse entendimento bíblico. Muitos relatam que estão assistindo com a família, isso é bem legal, vocês assistindo com família, com adolescentes, e tendo a atenção de pessoas mais novas, né? De pessoas que normalmente, dos adolescentes é mais difícil chamar a atenção deles, as crianças muitas vezes, mas são assuntos que qualquer pessoa precisa conhecer. E o nosso desafio é tornar isso acessível, né? Para que todas as pessoas possam acompanhar esse conteúdo. Como eu comentei na aula anterior, segunda-feira nós vamos abrir uma nova turma do treinamento Vai na Bíblia. Nós preparamos esse treinamento, um projeto que Deus colocou no meu coração, que a gente veio lapidando ele ao longo do tempo, né? Muitas pessoas têm me pedido para produzir conteúdo, mais conteúdo e um curso específico. E no curso específico é aquilo que eu estava buscando em Deus. Como trazer tudo isso, compactar tudo isso de uma forma que pudesse fazer um conhecimento gradual. Do primeiro passo, do segundo passo, do terceiro passo, que às vezes a gente não sabe muito bem por onde começar. São tantas informações que a gente recebe, né, da internet, vídeos e tudo muito bagunçado. E na nossa mente essa bagunça continua muitas vezes. Quando você organiza os estudos, aprende o que precisa aprender primeiro, depois o que precisa aprender segundo, você vai conseguindo consolidar esse aprendizado. Eu costumo dar o exemplo de que o aprendizado é como uma casa. Nós somos uma casa e o aprendizado são os utensílios que você coloca dentro dessa casa. Se você consome conteúdo, por exemplo, vídeos que você assiste, cultos que você vê, documentários e tudo mais, você começa a colocar essas informações dentro da sua casa. Só que é como se sua casa não tivesse cômodos e não tivesse móveis. Ou seja, você vai espalhando em qualquer lugar. Então imagina se você compra coisa no mercado e coloca na sala. Compra roupas e coloca na sala. Tudo que você guarda é tudo no mesmo lugar. Quando você precisa achar alguma informação é muito difícil. Você precisa revirar tudo ali, é complicado. O aprendizado sistemático que nós estamos trabalhando no treinamento é como se fossem os móveis da casa, onde você sabe onde você coloca as informações. E quando você precisa daquela informação, você sabe onde buscar. Isso é o principal. Porque no que ajuda isso? Quando você ouve uma palavra num culto, você consegue encaixar aquela mensagem com o aprendizado que você tem. A mensagem não fica bagunçada na sua mente. Quantas vezes, não sei se isso aconteceu com você, de você imaginar que uma frase é bíblica. E não é. Não tem aquela frase na Bíblia, na verdade. Você recebeu aquilo, às vezes, de um louvor, ou de uma pessoa que falou aquilo e você acha que aquilo é bíblico e não é. Porque as informações estão desorganizadas. Então, com esse método que nós desenvolvemos, nós preparamos um ensino gradual. E como precisa de um tempo, uma dedicação de tempo, para que a gente dê uma atenção necessária, ele é um curso limitado, tem vagas limitadas. Tanto é que a primeira turma a gente abriu em janeiro e a segunda a gente está abrindo só agora, em junho. E é um grupo limitado. Nós vamos abrir segunda-feira, o carrinho para ser feita a matrícula ele vai ficar aberto durante alguns dias apenas e depois nós encerramos e não sabemos ainda quando vai abrir novas turmas. Então segunda-feira abrem as turmas do treinamento Vai na Bíblia. Eu passo mais informações para vocês na aula de amanhã, né, detalhes, enfim, vou dar mais detalhes para vocês, fiquem tranquilos. Eu vi que muita gente perguntou na última aula, né, as informações, eu vou passar as informações para vocês. Eu queria dar um testemunho também, aproveitando que vocês estão entrando e muitas pessoas estão assistindo pela primeira vez, né? Eu comentei dois testemunhos com vocês, né? O primeiro que eu dei aula para um único aluno quando a classe inteira faltou e soube que ali Deus estava me capacitando para dar aula para muitas pessoas, sendo fiel no pouco e Deus me colocaria sobre o muito. E o outro testemunho que eu dei para vocês foi relacionado ao vídeo, né? Deus me deu o direcionamento de poder alcançar mais pessoas através dos vídeos. Eu comprei uma câmera, fiquei 4 anos com a câmera guardada, sem gravar nada, porque eu tinha vergonha. Mas aí Deus foi me capacitando a vencer esses obstáculos, a saber como vencer esses obstáculos. Deus deu uma estratégia para mim, para eu vencer a timidez. E eu consegui, graças a Deus, né? E nisso eu estou cumprindo uma chamada e sei que eu posso ensinar outras pessoas a vencer isso também, né? Uma vez que a gente vence uma batalha, uma dificuldade, nós somos habilitados por Deus para auxiliar outras pessoas a vencerem também. E eu tenho um outro testemunho muito legal, que foi numa época que eu estava morando nos Estados Unidos, fui fazer intercâmbio e estudar inglês, e eu fui assistir um jogo de futebol americano. Eu gosto de futebol americano, queria muito assistir um jogo de futebol americano, e eu fui lá para São Francisco, e eu lembro que quando eu estava saindo do estádio, no estacionamento, eu olhei no chão e tinha $50. E era no estacionamento de carros, né? E a primeira reação que eu tive foi
acho que qualquer um teria, baixar e pegar o dinheiro, né? Baixei, nossa, $50, peguei $50. Falei, até agradeci a Deus, falei, nossa, foi abençoado por uns $50. E aí eu tava indo pro carro, comecei a pensar, falei, mas esse dinheiro é de alguém, né? Falei, ele não é meu, ele é de alguém. Falei, alguém perdeu esse dinheiro. Aí eu fiquei pensando, falei, Deus, mas como que eu vou saber quem perdeu esse dinheiro? Se eu fosse perguntar, qualquer um vai falar, não, eu perdi. Falei, e agora? Eu falei, eu vou ficar aqui, vou ficar esperando ver se alguém procura. Se alguém procura ele. E fiquei lá. Fiquei 20 minutos. Sei que no total ali eu fiquei 1 hora esperando ver se aparecia alguém. E eu lembro que eu desconfiei que um casal tava procurando alguma coisa, mas eu não falei nada. Aí a hora que eu fui procurar o casal eu não achei. Aí eu falei, Deus, acho que era esse casal. Acho que eles tinham perdido dinheiro, porque ela tava meio brigando com o namorado dela. Não sei se era namorado, mas estavam meio que brigando. E eu fiquei pensativo nisso. Falei, Deus, vou fazer o seguinte, eu não vou conseguir devolver para quem é o dinheiro. Eu vou pegar esses $50, eu vou investir num vídeo que eu gravei, na divulgação desse vídeo. E eu investi esses $50 no Facebook em anúncio do vídeo Como Deus Responde Nossa Oração. Eu tinha acabado de postar esse vídeo. E assim, esses dias eu dei uma olhadinha no retorno. Eu tava com a imagem aqui, eu não sei se eu vou achar ela para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tava com ela aqui. Deixa eu verificar aqui. Se eu não achar, eu só conto o que aconteceu. Acho que tá em downloads. Miniaturas. Mostro pra vocês amanhã. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Com esse investimento que eu fiz de divulgação no vídeo, ele teve um alcance muito grande já de início. E hoje ele é um vídeo que já teve mais de 2 milhões de visualizações. É o principal vídeo do canal. E é o vídeo que fez o canal crescer muito. Muitos inscritos entraram no canal por conta do vídeo. Eu sei que, lógico, o conteúdo do vídeo ficou muito bom. Mas é uma forma de Deus mostrar que eu fiz um bom investimento. Que eu tomei a atitude correta de saber que aqueles $50 poderiam abençoar vidas se eu divulgasse esse vídeo, colocasse esse valor no vídeo, ele seria impulsionado pelo Facebook e mais pessoas teriam acesso àquele conteúdo. E isso me mostrou muito como investir no reino é importante, como os recursos financeiros são importantes no reino. E a partir daí também eu comecei a gente começou a receber algumas contribuições no canal, eu comecei a comprar equipamentos. Foi aí que consegui fazer tudo que a gente tem hoje aqui no canal, equipamentos, câmeras de qualidade, para vocês verem a qualidade que a gente está conseguindo transmitir para vocês. Esse é um testemunho de algo que aconteceu, foi em 2015, se não me engano, e creio que Deus abençoe de uma forma muito grande para esse canal ter o alcance que tem hoje. Bom, pessoal, vamos para a aula. Hoje nós vamos falar sobre, deixa eu abrir aqui para vocês, Gênesis Apocalipse, aula 3. Minha voz está ótima, viu? Funcionou bem aqui as coisinhas aqui que minha esposa comprou. Hoje foi mais tranquilo. Bom, nós paramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, e agora nós temos o livro de história, que é Atos, e temos as epístolas paulinas, as pessoais. Eu fiz uma pequena modificação aqui, tá, pessoal? Dá uma olhadinha ali em 2 João e 3 João, também são epístolas pessoais. Eu fiz essa alteração, alterei no PDF e passei para vocês. Deixa eu atualizar a página aqui rapidinho. Nós paramos com a ascensão de Jesus aos céus. Jesus ressuscitou dentre os mortos, passou 40 dias, apareceu para mais de 500 pessoas e depois subiu aos céus. Essa passagem, esse relato da ascensão de Jesus está em Marcos, Lucas e Atos. Eu vou ler a passagem de Atos. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa passagem já fala inclusive da volta de Cristo. Jesus voltará da mesma forma como ele subiu, ou seja, literalmente.
em forma corpórea, corpo físico. E aqui ele fala de ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele mostra uma expansão. Começaria ali, onde eles estavam, e depois isso ia se expandir. Isso serve para nós também. Quando Deus nos chama, não adianta você querer já ir pregar o evangelho lá na África, na Índia. Primeiro é na sua casa. Esse é o primeiro lugar. É ali que o evangelho tem que ser pregado. É ali que é o lugar mais difícil, na verdade, que é o confronto que existe muitas vezes na família, né? De você começar a seguir uma nova fé, você conhecer a verdade, e a sua família não tem esse mesmo entendimento, seus familiares, e existe o confronto. É ali que você tem que dar o bom testemunho, é ali que começa o seu chamado, para somente depois Deus ir trabalhando, né? E isso ir crescendo. Vamos seguindo. E aí a gente tem o começo da igreja primitiva. A gente ouve muito falar sobre a igreja primitiva. Ela começa em Atos, depois da ascensão de Jesus Cristo. E a gente tem alguns itens interessantes aqui para a gente observar de como estava no entendimento dos discípulos nesse começo. Os apóstolos não compreenderam inicialmente o alcance da grande comissão. Queriam estabelecer uma igreja cristã judaica composta de judeus convertidos. Então eles não entenderam. A grande comissão está lá em Mateus e Marcos, né? Que ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações. Eles não entenderam muito bem isso, não compreenderam. Eles queriam fazer uma igreja de judeus convertidos. Basicamente era isso que eles achavam que era o plano de Deus. Mais tarde, por iluminação do Espírito Santo, reconheceram a universalidade do evangelho e admitiram os gentios, alcançando a completa comunhão. Depois, só algum tempo depois, eles compreenderam que o evangelho era para os gentios também, né? A gente vai ver isso dentro do livro de Atos. E a gente vai começar aqui mais ou menos 30 depois de Cristo, lembrando que a datação do nascimento de Jesus Cristo é 5 antes de Cristo. E tem um erro de cálculo ali, onde foi estabelecido, né, esse ano zero, tem um erro de cálculo ali de 5 anos, por isso que Jesus Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo, né, na datação. E mais ou menos por volta de 30 a.C. vem o primeiro período de organização da igreja. Só para vocês terem uma ideia do que a gente vai tratar aqui, nós vamos caminhar historicamente. Como nós estamos trabalhando historicamente, nós viemos no Antigo Testamento de uma forma cronológica e trabalhamos um pouco também de forma cronológica os evangelhos. Nós também vamos trabalhar um pouco de forma cronológica no Novo Testamento, para manter a coerência do estudo, a linha do estudo que a gente está trazendo. Então a gente vai trabalhar esses períodos da igreja. O primeiro deles, aqui no comecinho, que é da organização, os membros da igreja eram estritamente judeus. Os gentios não eram aceitos no começo, eles não entendiam que tinham que trazer os gentios também. A ascensão de Jesus, né, após a ascensão de Jesus, seguiram-se 10 dias de espera em oração. Era aguardar a vinda do Espírito Santo. E o centro da igreja era Jerusalém. Lá era o centro da igreja, em Jerusalém. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra qual desses dois tem escolhido. Aqui estão orando para achar um substituto para Judas, né? Para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A gente não sabe exatamente se era um direcionamento de Deus fazer decidir ali um novo apóstolo, ou se esse 12º apóstolo seria Paulo. Aqui o Espírito Santo não tinha descido ainda, talvez essa decisão possa ter sido precipitada, não sei, enfim, a gente não vê falando desse apóstolo Matias ao longo das escrituras, mas a gente não tem como saber se realmente foi um direcionamento de Deus aquele momento de escolha. Depois disso, nós temos o dia de Pentecostes, o famoso dia de Pentecostes, que é em Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Os judeus já estavam em várias nações naquela época. Ouvindo-se este som, ajuntaram-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Essa é uma profecia que estava lá em Joel também, a gente colocou aqui, emprestou o livro de Joel. Mas eu queria só chamar a sua atenção pelo seguinte. Vocês lembram na aula sobre o Antigo Testamento que o homem quis exaltar o próprio nome e construiu uma cidade fortificada e uma torre nessa cidade, que era a Torre de Babel, querendo
exaltar, tornar célebre o seu nome. E Deus vem e confunde as línguas. Aqui em Pentecoste acontece o oposto. Os homens estão falando suas próprias línguas nativas e aqueles que ouvem, ouvem na sua própria língua. Então eles conseguiam compreender, é como se nós tivéssemos, se você estivesse num lugar e tivesse uma pessoa falando chinês, coreano, inglês, italiano e você entendesse tudo em português. Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. E essas falas eram falas de adoração a Deus. Exaltavam a Deus em sua própria língua. É um contraponto do que foi a Torre de Babel. É muito legal a gente ver por esse aspecto. A gente não vai entrar no mérito aqui do que são essas orações, de oração em línguas. Aqui, essas orações aqui são línguas estrangeiras compreendidas numa língua, na língua que você fala, né, que eles falavam. Então, basicamente é isso. É claro que tem a oração em línguas, que é uma oração, línguas espirituais. Nós vamos entrar nessa questão aqui, mas em relação ao evento, foi isso que aconteceu. Depois disso, nós temos o sermão de Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Cheio do Espírito Santo, ele diz: arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas palavras os advertia e insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus pouco tempo atrás. Essa já é a transformação proporcionada pelo Espírito Santo. Essa é a transformação que o Espírito Santo proporciona nas nossas vidas. Essa é a transformação que o Espírito Santo pode proporcionar na sua vida. Uma vez que você se entrega a Deus, se arrepende dos seus pecados, você está pronto para ser como Pedro. E Pedro, a gente vai ter mais textos sobre ele aqui, mas é um exemplo de uma pessoa que foi totalmente transformada pelo arrependimento, em contraste com Judas, que teve remorso e acabou se matando, né? E aí a gente tem a primeira perseguição. Agarraram Pedro e João. Essa perseguição vem por conta da cura de um paralítico, né? Quando uma pessoa está pedindo esmola, é um paralítico, e Pedro diz: ouro e prata não tenho, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Há uma cura feita ali, e uma cura de uma pessoa que tinha 40 anos, se não me engano, 40 anos de idade já, fazia tempo que as pessoas conheciam ele, e começa a ficar muito... eles ficam muito, vamos dizer assim, famosos, mas eles começam a ganhar evidência, e aí começa a haver a perseguição dos judeus sobre eles. Da mesma forma como perseguiram Jesus por conta do milagre, a gente falou, né, de curar um cego de nascença e de ressuscitar Lázaro. Aqui, quando eles levantam esse aleijado, começa a haver uma perseguição por conta dos judeus por inveja, né? Como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão e até o dia seguinte. Mas muitos do que haviam ouvido creram, chegando ao número dos homens que creram perto de 5.000. Mas 5.000 pessoas creram pelo discurso de Pedro após a cura desse paralítico. E aqui o testemunho de Pedro diante daqueles que estavam, né, questionando ele, interrogando ele. É o mesmo interrogatório, parecido com o interrogatório que Jesus teve, né? Mas Jesus foi questionado se ele era o Filho de Deus. Aqui eles estavam questionando com que autoridades estavam fazendo aquilo, né? Então, chamando-os novamente, João e Pedro, né, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Eles ordenaram: você não vai falar nem ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pela cura lá. Olha só a ação e a atitude de ousadia de Pedro agora. Pedro negou Jesus para pessoas que nem tinham tanta importância, nem tinham tanto poder. Era uma mulher ali que estava perto da fogueira, um outro cara que estava ali do lado. Ele negou Jesus naquele ponto. Aqui não, ele estava falando com os sacerdotes e ele se impõe, ele fala: eu tenho que obedecer você ou a Deus? É esse o posicionamento que ele está. Ele sabe que ele tinha que obedecer a Deus e não dar ouvidos aos homens. Ele foi ordenado para não falar de Jesus, mas ele se opôs fortemente. E ele acabou sendo liberado. Tem até a passagem de Gamaliel, que era
um estudioso, um homem muito sábio, que disse o seguinte: se esses homens eles estão fazendo algo por conta própria, isso vai acabar. Agora, se eles estão agindo pelo poder de Deus, ninguém vai ser capaz de impedi-los, né? Então é uma atitude muito sábia e uma realidade. E aí a gente tem o episódio de Ananias e Safira, que é um dos episódios mais assim impactantes, né, do Novo Testamento, e traz uma reflexão muito interessante que a gente vai fazer aqui, ó. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Aqui Ananias, eles estavam, era o começo da igreja, e eles estavam vendendo propriedades que eles tinham, não a casa, a própria casa, mas propriedades que eles tinham, extras, né, outros terrenos e casas, vendendo e depositando tudo aos pés dos discípulos, né, entregando isso, sabendo que Deus ia dar sabedoria para que os discípulos administrassem. E Barnabé, que a gente vai falar sobre ele, fez isso, foi um dos primeiros que fez isso, e narrado pelas Escrituras. E Ananias e Safira fazem também. Só que o que eles fazem? Eles vendem uma propriedade que eles tinham e eles dizem que esse valor da propriedade eles estavam ofertando aos apóstolos, mas na verdade eles reteram uma parte do valor. Eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Eles não precisavam, não era obrigado a você vender sua propriedade e entregar, mas eles venderam, disseram que estavam entregando tudo e não entregaram. E eles morrem por conta disso. E às vezes as pessoas, né, a gente ouve falar, a gente comentou isso na última aula, quando a gente trabalhou o Sermão do Monte, que parece que Deus era tão severo no Antigo Testamento e não é no Novo. Continua a mesma coisa. Deus não muda. O juiz é o mesmo. E aqui, nesse ponto, nesse começo da igreja, o zelo de Deus pela verdade era essencial. E pelo respeito pelos apóstolos, pela autoridade que Deus deu pelos apóstolos, isso demonstrou que não é algo de qualquer forma que nós fazemos a Deus, que nós devemos fazer a Deus. Não, tem que ser feito com zelo. Essa consequência grave de Ananias e Safira foi para mostrar para a igreja, o começo da igreja, a severidade de Deus e como aquilo era algo que precisava ser feito com um entendimento de quem Deus era, com a reverência necessária, porque se não tivesse tido algo forte nesse início da igreja, o começo da igreja já seria complicado, né? Talvez a credibilidade dos apóstolos pudesse ser posta em xeque. Vou dar um exemplo aqui. Imagina o seguinte, imagina Ananias foi lá, vendeu a propriedade e entregou só uma parte. E aí não acontece nada. Os discípulos, os apóstolos recebem esse valor como se tivesse sido o valor completo. Imagina que Ananias podia pensar e falar. Podia falar, ó, eu entreguei uma parte só do que eu vendi da minha propriedade, entreguei lá e eles nem perceberam. Será que eles estão com Deus mesmo? Porque eles nem perceberam? Então poderia ter esse tipo de descrédito para os apóstolos. Por isso veio esse juízo sobre Ananias e Safira. Ela não é algo que nós vemos nos dias de hoje. Deus é tão misericordioso que nós somos livrados de consequências e às vezes pessoas que fazem algo pior do que Ananias e Safira fizeram, mas por causa do momento, do início da igreja, isso foi extremamente necessário. Tanto é que embaixo você vê ali, ó, que grande temor se apoderou de todos que ouviam o que tinha acontecido. Temor a Deus, reverência, respeito a Deus. Seguindo, a gente tem o crescimento da igreja. A partir daí se vê um crescimento da igreja por conta de saber realmente que Deus estava ali, né? O Deus santo, o Deus de Israel estava ali. Um número cada vez maior de homens, mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. A unção e a autoridade que Deus tinha dado sobre os seus discípulos era tão grande que a presença deles já manifestava a cura. E aí a gente tem a pregação de Estevão. Na minha opinião, é uma das maiores pregações das Escrituras. É um resumo da aula 1 que nós fizemos. É uma pregação que fala de Abraão até Salomão, até a construção do templo. Depois eu até passei para vocês, né, por muita gente que acompanha a gente aí no Telegram. Eu passei, no Telegram da Semana de Gênesis e Apocalipse, eu passei na íntegra ali esse texto para vocês lerem, até lerem antes da aula.
É um texto que vai de Atos 7, do 2 ao 50, de Abraão a Salomão. É um resumo completo ali. E quando ele está terminando essa pregação, esse sermão, ele termina assim, ó: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Então ele aponta. Até ali provavelmente eles estavam concordando com tudo que Estevão estava falando. Quando falou em relação a Jesus Cristo e que eles eram responsáveis pela morte de Jesus Cristo, aí eles não conseguiram ouvir a verdade. E um pouco parecido, né, com o que a gente leu ontem, né, quando Jesus fala para aquele... eu não lembro quem era a pessoa em específico, mas a pessoa bate em Jesus, né? E ele fala assim: se eu falo mal, denuncio o mal, mas se eu falo a verdade, por que você me bate? É mais ou menos nesse sentido aqui também. E aí a gente tem o primeiro mártir, o primeiro apóstolo a morrer pelo evangelho, a primeira pessoa a morrer pelo evangelho, que é Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se converteu, né, conhecido como Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Que exemplo de Estevão, né? Exemplo como ele consegue, né? Como ele conseguiu. É só a ação do Espírito Santo, não tem como. Você estar sendo apedrejado e você fazer essa oração em favor dos seus opressores. Isso mostra a questão do perdão latente na igreja primitiva e tem que estar latente no nosso coração. Nós muitas vezes temos dificuldade de perdoar tantas coisas irrelevantes. Achamos que o tempo vai curar as feridas, e a gente falou sobre isso em algumas aulas do perdão, né, que o tempo só cura feridas que foram tratadas. A ferida que não foi tratada, ela infecciona, ela não sara com o tempo, ela infecciona e você perde o braço, sei lá, for no braço, você morre. Então as feridas só são curadas quando elas são tratadas. E aqui fica um exemplo de um perdão como Jesus perdoou. Jesus perdoou aqueles que o estavam crucificando, perdoa porque não sabem o que fazem. Enquanto eles estavam crucificando Jesus, ele já estava perdoando. Aqui Estevão estava sendo apedrejado e estava perdoando. E nós achamos que tem que ter tempo para perdoar. Ah, não, a ofensa foi muito recente, não posso perdoar. E esse é um exemplo de que o tempo não tem que fazer diferença nenhuma para que a gente possa liberar o perdão. E a visão, né, de Estevão, ver Jesus à direita de Deus Pai. E aí se desencadeia uma grande perseguição a partir desse momento. Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então teve uma dispersão, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém, tá? Jerusalém continuou sendo o centro da igreja, mas os outros, né, diversos, se espalharam por outros lugares. Pessoas que já tinham se convertido, eram 3.000, depois mais 5.000, tinha muitas pessoas que se converteram, que foram espalhadas nesse tempo. Só um comentáriozinho, eu não consigo acompanhar o chat, tá? Então só perguntas eu não consigo responder. Um conselho que eu dou é você fechar o chat durante a aula e depois você abre ele, né, quando a gente tiver um tempinho no final da aula, ou comentar alguma coisa mais bem específica aí relacionada ao que a gente está falando aqui. Do contrário, talvez ele tire um pouco sua atenção. E aí, mais ou menos 37 depois de Cristo, nós temos o segundo período da igreja, que é um período de transição, né? O primeiro era de organização, esse é o de transição, onde a igreja começa a ser espalhada. Que é em Atos, o reconhecimento gradual do dever da igreja de pregar o evangelho aos gentios. Começou a ter o entendimento de que a igreja precisava levar o evangelho aos gentios, o centro continuava sendo Jerusalém. E a gente vai ler a passagem de Filipe. Eu tô com sprayzinho aqui ainda. É bom. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia.
Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Lembre-se das intrigas, Samaria, Jerusalém, os samaritanos eram desprezados, comentamos bastante sobre isso na primeira aula, na segunda aula, e aqui o evangelho estava sendo pregado para os samaritanos. O eunuco. Essa passagem do eunuco é interessante, porque olha que interessante. Felipe estava num lugar pregando, fazendo sinais e maravilhas para as multidões. Sabe o que Deus faz? Retira ele é transladado, né? Retira ele daquele lugar e coloca ele para pregar para uma pessoa. Lembra que eu comentei que uma vez eu tinha um único aluno, né? Comentei da aula. E muitas vezes nós queremos só falar para muitas pessoas, influenciar muitas pessoas, e Deus nos chama para falar para uma pessoa só. Muitas vezes, e isso é importante compartilhar com vocês, você pode se sentir frustrado de não ter evangelizado muitas pessoas, não ter falado de Jesus para muitas pessoas. Mas saiba que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele é muito específico. Muitas vezes Deus chamou você com um propósito de revelar a Ele para uma única pessoa. Para uma única pessoa. Talvez o seu propósito de vida seja que uma única pessoa conheça Jesus Cristo através de você. E essa pessoa vai ser usada por Deus de uma forma específica também. Pode ser que ela seja chamada para ministrar para uma única pessoa também, mas pode ser que ela seja uma pessoa que Deus levante para ministrar para milhares de pessoas. E o seu papel foi feito. Aquilo que cabia a você, o chamado que Deus tinha para você, foi feito com sucesso, porque você tinha esse propósito. Eu comento isso porque muitas vezes algumas pessoas elas têm alguma situação na família, alguma dificuldade de ter que cuidar de alguém de repente de idade, alguém com algum tipo de deficiência, de debilidade, e tem que passar muito tempo cuidando dessa pessoa, e às vezes pode parecer assim, poxa, eu poderia estar pregando evangelho, eu podia estar fazendo várias coisas, eu estou tendo aqui que cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. Saiba que o seu chamado é cuidar do seu pai, e é cuidar da sua mãe nesse caso, é cuidar dessa pessoa que precisa desse auxílio. É aí que está o seu chamado, né? Primeiro esse chamado tem que ser o mais importante, e depois o resto vem por acréscimo. Então o chamado de Deus para as nossas vidas, ele varia muito. Daí a importância desse tipo de estudo que nós estamos fazendo. É o tipo de estudo que te mostra vários exemplos na Bíblia de chamados específicos que não são notados pelas pessoas, mas que para Deus tem um peso enorme. E isso tira um peso das nossas costas, porque nós percebemos que Deus tem um chamado específico para nós. Ele nos criou de uma forma especial e algo tão importante quanto pregar para milhares de pessoas. Um exemplo básico que eu vou dar o spoiler já aqui, é o exemplo de Barnabé. A gente não ouve muito falar de Barnabé. Talvez você está acompanhando e nem sabe quem é Barnabé. Talvez você já tenha um caminhado e sabe. Barnabé foi aquele que discipulou Paulo, o que escreveu praticamente quase todas as cartas do Novo Testamento. O galardão de Barnabé, a recompensa dele nos céus, é a mesma de Paulo, porque foi ele quem fortaleceu Paulo. No momento que Paulo estava mais desanimado e tal, ele foi lá, fortaleceu, consolidou Paulo, e aí Paulo fez a obra. Então Deus nos chama para que a gente possa ter esse entendimento de um chamado específico, tá? Algo específico que ele quer desenvolver nas nossas vidas. E no caso do eunuco, Filipe vai lá falar com esse eunuco. No caminho encontrou o eunuco etíope, da Etiópia. O evangelho já começou a ir para fora. Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Candace. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura, que é Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando por aquela passagem da escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Interessante, né? Filipe começou a anunciar o evangelho para o eunuco com o livro de Isaías. O Novo Testamento não estava escrito ainda, obviamente, porque nós estamos lendo essa história que está no Novo Testamento. Usando Isaías, ele mostrou que Isaías falava de Jesus Cristo. 600 anos antes, profetizou a respeito de Jesus. Esse eunuco se converteu, se batizou, e com certeza, por ter uma posição importante
ele foi alguém que Deus tinha um propósito para esse eunuco evangelizar muitas pessoas e expandir o evangelho. Depois nós temos a conversão de Saulo, né? Saulo que perseguia a igreja. Esse é um marco, né, na igreja primitiva, que é a conversão de Saulo. Está em Atos 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu fico imaginando Paulo ouvir isso. Eu sou Jesus a quem você persegue. E sabia que, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que perseguem Jesus hoje, né? Tem muitas pessoas que dedicam a vida a falar contra o evangelho, a falar contra a Bíblia, a falar contra Jesus. A questão aqui é que Paulo, Deus escolheu Paulo, Deus chamou Paulo. Paulo tinha um zelo pela lei. Ele achava que ele estava fazendo certo. Quando Paulo prendia as pessoas que pregavam o evangelho, ele não achava que ele estava fazendo algo ruim, errado. Não, ele conhecia a lei, ele era fariseu. Ele achava que ele estava agindo em defesa de Deus, em defesa do Deus de Israel. Ele não sabia que Jesus era o Messias, ele não tinha esse entendimento. E nesse ponto foi que Deus abriu os olhos de Paulo. Na verdade, fechou os olhos dele, porque depois desse encontro aqui, ele ficou 3 dias cego, né? Não comeu nem bebeu. Eu creio que foi o período que Deus deu as revelações de maneira sobrenatural, né? Jesus trouxe as revelações de maneira sobrenatural para o ministério de Paulo. Muitas pessoas estão como Saulo hoje em dia, né? Como Paulo antes de passar a ser chamado de Saulo, achando que estão servindo a Deus, achando que estão agradando a Deus, mas estão no engano. É preciso que elas conheçam a Jesus Cristo, tenham um encontro com Jesus, para que os olhos delas sejam abertos e elas possam pregar aí sim o Evangelho, aí sim viver pelo Evangelho. Eu creio que foi a pessoa que mais pregou o Evangelho na história, foi alguém que era totalmente contrário ao Evangelho. E aí a gente tem o início do ministério de Paulo, tá? O início do ministério de Paulo, ele é descrito um pouco em Gálatas ali, por isso a gente marcou Gálatas também. Vou colocar aqui as 2 referências. Ele está falando isso em Gálatas, ó. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. E aí a passagem de Atos. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Depois ele acabou fugindo. Mas os judeus, havia essa perseguição por parte dos judeus, porque eles entendiam que aqueles que pregavam a Jesus Cristo eram hereges. E Paulo confundia eles porque eles olhavam para Paulo, né, e falavam: poxa, esse aí perseguia, agora ele está pregando. E muitos se converteram ali também. E aqui a gente tem, quer ver? Paulo indo para Jerusalém. Eu vou colocar um mapinha aqui depois para vocês verem, só para vocês se localizarem, tá? Mas ele vai para Jerusalém. Essa passagem está em Atos e está em Gálatas, ó. Depois de 3 anos, então ele ficou em Damasco, ficou naquela região, foi para a Arábia, pregou ali também. E depois de 3 anos ele foi para Jerusalém. Ó, subi para Jerusalém conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele por 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição de Jesus. É o que escreveu o livro de Tiago. Aliás, era para ter grifado Tiago aqui já. Mas é Tiago, irmão de Jesus Cristo, do livro de Tiago aqui. Quando chegou a Jerusalém, também reuniu-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente discípulo. Então Barnabé, o levou para os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. E aí a gente tem um período de paz. Um período de paz. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Tem um mapinha, deixa eu ver que hora que vai vir um mapinha para mostrar para vocês. Eu acho que ele passou já. Mapinha.
Tá chegando. Tá chegando. Tá tudo certo. Um período de paz, né? Paulo, que era o principal perseguidor da igreja. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajava. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então até aqui está tudo tranquilo. E aí em 41 depois de Cristo nós entramos num momento muito essencial, especial, que é o evangelho chegando aos gentios, chegando a nós, gentios. Gentios são os não-judeus, tá? E essa passagem é muito interessante. Em Atos 10, então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Essa passagem, eu gosto muito dela pelo seguinte: Cornélio, é a passagem de Cornélio. Cornélio, ele era temente a Deus, ele dava esmolas, ele orava, ele adorava a Deus da forma dele, e isso agradava a Deus. A Bíblia diz que essas ofertas chegavam como algo agradável a Deus. Essas orações chegavam como uma oferta agradável a Deus. E Deus dá um sonho para ele e dá um sonho para Pedro. E no sonho dele manda chamar Pedro, e no sonho de Pedro manda ele ir com Cornélio. Ou seja, ele precisava, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, mesmo sendo uma pessoa que dava esmolas, ele precisava ouvir o evangelho. Ele precisava receber Jesus Cristo. E aí Pedro vai lá, prega o evangelho e todos eles se convertem, são batizados pelo Espírito Santo, ou são batizados nas águas, falam em línguas, enfim. Eles nascem de novo. Ou seja, muitas vezes nós julgamos que pessoas boas, pessoas que dizem crer em Deus, que ajudam, né, os necessitados, não precisam de Jesus, porque elas já têm Jesus. E aí, às vezes, esse é um engano. Porque estar em Cristo é reconhecer a própria maldade, e muitas vezes as pessoas não reconhecem a própria maldade e acabam fazendo obras de caridade para se sentir bem, para se sentir em paz consigo mesmo. Porém, nós temos que se sentir em paz com Deus. E isso só vem através de Jesus Cristo. E aqui mostra pra gente como todos necessitam conhecer a Jesus Cristo, e mostra como o evangelho também ele é pregado para os gentios, para os não-judeus. Seguindo. E aí começam as missões, né? Hoje a gente ouve tanto falar em missões, e aqui a gente começa as missões na igreja primitiva. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, aqueles que saíram, não os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas aqueles que foram dispersos na perseguição estavam pregando o evangelho, mas só para judeus, né? Não estavam pregando para gentios ainda. E aqui a gente tem um mapinha, só para vocês se localizarem, eu acho que isso aqui é bom, né? A gente tem aqui Tarso, de onde era Paulo, a gente tem Damasco, onde Paulo teve um encontro com Jesus, onde ele começou o ministério dele. Depois ele foi para a Arábia, aqui Antioquia, né, que a gente vai falar bastante sobre Antioquia, e aqui Jerusalém, aqui embaixo. Então era mais ou menos essas distâncias aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho também de Chipre. Depois tem as viagens de Paulo que a gente vai explorar, tá? São 4 viagens de Paulo missionárias que a gente vai explorar aqui, tá? Então esse mapinha é só para vocês se sintonizarem mais ou menos a disposição das cidades. E aí começa a perseguição em Jerusalém. Então, como se fosse uma história paralela, né, acontecendo ao mesmo tempo. Lá em Jerusalém começa uma perseguição aos apóstolos, né? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Esse não é o irmão de Jesus, tá? É o irmão de João, um dos discípulos, dos apóstolos. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aqui é aquela situação, não sei se vocês conhecem, né? Eu falo como se todo mundo conhecesse. Mas esse momento quando Pedro vai preso, são 4 escoltas de 4 soldados. São 4 vezes 4, são 16. Não é isso mesmo? Deixa eu ver. 4 de 4? Guardando o cárcere. E um anjo aparece para Pedro e tira ele da prisão
Ele até acha que ele está tendo uma visão, mas ele acaba sendo liberto, e a igreja orava por ele, a igreja estava intercedendo por ele, e ele acaba sendo liberto de maneira sobrenatural por Deus. E aí a gente entra no terceiro período, em 48 d.C., que é o período de expansão da igreja. E aí que a gente vai ver entrar as viagens missionárias de Paulo, tá? Amplia-se a visão dos líderes da igreja. Os gentios são admitidos com os direitos iguais aos judeus, sem a observância de ritos cerimoniais judaicos. E o centro da igreja passa a ser Antioquia. Lembra do mapinha que eu mostrei lá? Antioquia lá em cima? Passa a ser o centro da igreja, não mais Jerusalém. É interessante porque o que acontece? Pedro e alguns apóstolos tinham o entendimento de que era necessário circuncidar os não-judeus, para que eles pudessem fazer parte do povo judeus. Cortar o prepúcio ali do pênis do homem, para que ele pudesse ser um sinal de aliança que tinha sido estabelecido lá no Novo Testamento. Aquela pelinha lá, tinha que cortar, e não é nada agradável, mas era um rito necessário do Antigo Testamento, estabelecido pela lei. E eles queriam fazer isso no Novo Testamento também, para que esses gentios pudessem fazer parte dos cristãos convertidos. E aí eles têm um concílio, esse concílio acontece em Jerusalém, que é o centro da igreja. O líder da igreja em Jerusalém era Tiago, irmão de Jesus, e ele chega à conclusão que não era necessário circuncidar os gentios, que a circuncisão era feita no coração, a aliança era feita no coração com Deus. E ali eles dão alguns direcionamentos do que deveria ser exigido dos gentios. E aí eles exigem algumas questões dos gentios, ali que pontuam algumas coisas ali. Muitos questionam sobre a guarda do sábado. Eu entendo que se a guarda do sábado fosse necessária, esse era o momento de falar que era preciso guardar o sábado, e não é mencionado isso. Por isso eu entendo que não seja necessário a guarda do sábado pelos gentios, para aqueles que estão em Cristo. E ali é um momento de um concílio. Aconteceram outros concílios ao longo da história da igreja, mas esse foi o primeiro concílio principal ali, para que os líderes ampliassem a visão sobre os gentios e os gentios fossem aceitos com os mesmos direitos dos judeus. Depois disso, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles foram chamados para uma obra missionária. E aí a gente tem a primeira viagem missionária de Paulo. Enviados pelo Espírito Santo, desceram para a Seleucia e dali navegaram para Chipre, aquela ilha que a gente mostrou ali. Depois a gente vai mostrar o mapa de novo. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Esse João não é o João do Evangelho de João, é Marcos. É do Evangelho de Marcos. Porque o nome o Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos. Então esse João aqui é Marcos, do Evangelho de Marcos. Ele estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Então Saulo, mais tarde Paulo e Barnabé foram enviados como missionários para o estrangeiro e iniciaram uma grande obra missionária acompanhados por João Marcos. E aqui a gente tem um mapa. Tá? Esse é o mapa da viagem missionária, da primeira viagem missionária de Paulo. Ele saiu de Antioquia, né? Vocês podem ver aí, vou passar o mouse. Para quem está com o celular é um pouco mais difícil, né? Antioquia foi para Salamina, né, na ilha de Chipre, Pafos, depois para Perge, depois para Antioquia da Pisídia. Tem Antioquia lá embaixo e Antioquia da Pisídia que é lá em cima. Depois eles foram para Icônio, depois para Listra, depois para Derbe. Depois voltaram para Listra, voltaram para Icônio, voltaram para Antioquia, foram para Antioquia e depois foram para Atália e depois voltou. Essa foi a viagem missionária de Paulo, o percurso que ele fez com aqueles que o acompanhavam, tá? Só para vocês se sintonizarem aí. E aí a gente tem algumas observações dessa viagem. Aqui fala o caminho que eles seguiram. Começaram evangelizando em Salamina, Pafos, na ilha de Chipre, daí foram para Perge, tudo que eu já comentei, né? Antioquia da Pisídia, rumaram para Icônio, Listra, regressaram para Derbe, Antioquia e cobriram uma distância aproximada de 2.400 km. A viagem durou cerca de 2 anos. Tá? Eu passei rápido por esses textos porque foi o que eu acabei de falar com o mapa que vocês estavam vendo. E aí a gente tem a segunda viagem missionária de Paulo. Tendo Silas como companheiro, né, nessa viagem agora, Paulo saiu da
de Antioquia e passou pela Síria, Cilícia e Derbe e Listra, fortalecendo as igrejas estabelecidas. Então tinham igrejas que foram estabelecidas na primeira viagem, ele fortaleceu as igrejas na segunda viagem e estabeleceu seu trabalho até a Galácia, né, que são os Gálatas, está em azul, e a Frígia, alcançando também Troade. Aí está a referência para vocês. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Você vê que Deus deu um sonho para Paulo para que ele fosse para a Macedônia. Então, a direção de Deus de onde Paulo deveria ir para pregar o evangelho. E Macedônia já era lá para o lado da Europa, né? Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali partimos para Filipos, né? Daí a carta a Filipenses, a igreja de Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então Paulo já ficou vários dias ali em Filipe. Filipe aconteceu algumas coisas ali, né? Ó, Filipe foi bem complicado o que aconteceu ali. Ó. A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, que é um cárcere que fica abaixo dos outros cárceres, e lhes prendeu os pés num tronco. Olha a situação que eles estavam. Eles foram maltratados, foram açoitados, e estavam no cárcere inferior, amarrados num tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha a situação que eles estavam, presos, machucados, poderiam estar totalmente ingratos a Deus. Por que isso aconteceu? Deus, eu estou te servindo, estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou. Poderiam estar murmurando dessa forma, mas não. Estavam adorando e cantando hinos a Deus. Eles estavam alegres por terem sofrido em nome de Jesus. E a consequência é que há um terremoto, as portas se abrem. E essa passagem, quando a gente vai conseguindo lendo na sequência, é quando o carcereiro fica com medo, pensa em se matar, eles impedem esse carcereiro de se matar. E ele pergunta o que ele tem que fazer para ser salvo. E aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E é uma das passagens bem conhecidas, né? E ser salvo tu e tua casa não significa que a salvação, quando você é salvo, a sua casa é salva automaticamente. Significa que quando você é salvo, no entendimento que a gente tem, é algo específico que ele falou para aquele carcereiro, mas nós podemos trazer para as nossas vidas e entender o seguinte: quando nós somos salvos, nós pregaremos o evangelho na nossa casa e os nossos familiares se converterão. Mais cedo ou mais tarde, eles se converterão, mas eles precisam ouvir o evangelho através das nossas vidas. Seguindo, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. E aí é a carta a igreja de Tessalonicenses, tem duas cartas para essa igreja, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo, estou roscando aqui, é o Cristo. Olha que legal a pregação de Paulo. Né? É muito interessante a gente ver o evangelho caminhando por toda a Bíblia, né? Chegando em Jesus Cristo, escolhendo os discípulos, depois os discípulos pregando o evangelho, né? Os apóstolos pregando o evangelho, Paulo se convertendo e pregando o mesmo, toda essa sintonia, toda essa mensagem única que chegou até nós hoje, né? É perfeito isso. E explicando e provando, né, que Cristo deveria sofrer dentre os mortos. Muito bom. E aí tem um mapa para vocês também se sintonizarem situalizarem na segunda viagem missionária de Paulo. Ele saiu da Antioquia. Deixa eu ver qual foi o caminho que ele fez aqui. Peraí. Se eu não me engano, o início... Não marca o início aqui, mas provavelmente é aqui, Antioquia. Tá, se ele saiu de Antioquia, ele deu a volta em tudo aqui, ó. Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, Neápolis, Filipos,
Anfípolis, Bereia, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso, Rhodes, Cesareia e Jerusalém. E depois voltou para Antioquia. Foi toda a viagem, a segunda viagem de Paulo, foi todo esse percurso que ele fez. Se não me engano, foram 9 mil quilômetros. 9 quilômetros. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra. Em Coríntio, são as cartas, né? Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, né, que já eram pessoas que caminhavam com ele, que já tinham entendimento a respeito da salvação, da pregação do evangelho. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Paulo gostava de debater, né, com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Então, Paulo foi em Éfeso, ficou um tempo ali, debateu ali com os judeus, mas não permaneceu ali. Quem ficou ali foi Apolo. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, Áquila, Priscila, se não me engano, ficaram lá também. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras e foi instruído no caminho do Senhor. E com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Percebam que não era só papel de Paulo estabelecer igrejas, né, fundar igrejas. Na verdade, isso já era um papel de todos os que foram dispersos na perseguição, e tinha outros homens que pregavam o evangelho ao mesmo tempo que Paulo estava fazendo suas viagens missionárias. E aqui, foram 9 mil quilômetros, né? Gastaram aproximadamente 3 anos nessa segunda viagem de Paulo e 9 mil quilômetros. Aí nós vamos para a terceira viagem missionária. Saindo da igreja central de Antioquia, Paulo voltou a visitar as igrejas de Galácia e da Frígia, chegando a Éfeso, tá? Gálatas e Éfeso aqui. Na ausência, Apolo havia realizado um trabalho que a gente falou aqui, preliminar na cidade, preparando o caminho para a campanha bem-sucedida. A pregação de Paulo e o poder de realizar milagres causavam profunda impressão, confundindo os que faziam uso da magia e enganavam o povo. Tinha muitos que faziam uso da magia e enganavam as pessoas lá em Éfeso. Uma igreja foi estabelecida lá em Éfeso, mas um problema com alguns obreiros levou Paulo a sair de Éfeso e prosseguir seu trabalho na Macedônia e na Grécia. Permaneceu 3 meses em Corinto, voltando depois a visitar a igreja na Macedônia. Em Troade, pregou um sermão durante toda a noite e restou Eutico. Essa passagem é interessante, né? Paulo pregou um sermão durante a noite inteira. Muitas pessoas, né, reclamam de cultos longos. Talvez para você essas aulas sejam longas. É que você não assistiu uma pregação de Paulo, que durou a noite inteira, uma pregação, não era uma vigília, era uma pregação. E esse Eutico aqui, ele dormiu, estava sentado num lugar alto, dormiu, caiu de uma altura muito, muito grande e morreu. Mas aí, eu tô rindo porque ele morreu, porque na verdade eu sei que Paulo ressuscitou ele, né? Tá tranquilo nesse sentido. Morreu, mas Paulo vai lá e ressuscita ele, e continua pregando. Paulo vai lá, ressuscita ele e continua pregando. A pregação durou a madrugada inteira. No regresso a Jerusalém, deteve-se em Mileto e depois despediu-se dos anciãos em Éfeso. É muito legal ver essa despedida de Paulo, dos anciãos lá de Éfeso. Eu tenho um versículo aqui para vocês lerem, para a gente ler, né? Aqui todas as igrejas envolvidas aqui. Esse é o que ele fala na despedida. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. A gente tem uma passagem em Atos também, que Jesus fala que mostraria a Paulo quanto ele deveria sofrer pelo seu nome, né, pelo nome de Jesus. E aqui o Espírito Santo falava que iriam vir sofrimentos, prisões e sofrimentos. E ainda assim, ele diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. E se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha a visão de Paulo, por isso que Paulo foi quem ele foi, né? A missão dele era completar a corrida que ele iniciou, né? O chamado que ele tinha.
E eu creio que isso tem que queimar no nosso coração também, né? Nós não podemos viver e deixar a vida nos levar. Nós temos que buscar em Deus qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado. E esse é o nosso objetivo de vida. Nós temos um objetivo de vida. A gente não pode se desviar desse foco. Paulo sabia que haveriam prisões, viriam sofrimentos. Ele sabia, o Espírito Santo avisava ele. E saiba que o Espírito Santo vai te avisar também aquilo que você vai ter que enfrentar. Ele vai te preparar para aquilo que você vai ter que enfrentar na pregação do Evangelho. Talvez você enfrente muitas dificuldades, talvez não. É tudo um propósito que Deus tem de maneira específica. Mas a nossa visão tem que ser como a visão de Paulo. Saber que existe uma corrida a ser concluída e nós temos que completá-la. Esse é o nosso objetivo, foi por isso que nós nascemos, é isso que vai contar verdadeiramente na eternidade. Nós temos uma vida eterna aguardando por nós. O que nós fazemos aqui é totalmente temporário, é uma fração de tempo comparado ao que nós vamos experimentar com Deus. E essa é a visão que nós temos que ter. Paulo é um exemplo perfeito de dedicação à pregação do Evangelho. E aqui a gente tem o mapa da terceira viagem, que foi mais longa, né? Saiu de Antioquia, Tarso, e foi seguindo toda aquela sequência, fortalecendo as igrejas, né? E passando por outros caminhos. Você vê que vai alcançando novos povos. Então você perceba que é sempre interessante, né? As igrejas vão sendo estabelecidas e Paulo constantemente vai passando, visitando essas igrejas, fortalecendo, levantando líderes, abrindo novas igrejas, né? Novas pessoas vão se convertendo, vão conhecendo a Cristo. Ele passa mais tempo em outros lugares, em outras cidades aqui para fortalecer aquelas que mais precisavam. Esse é o mapa aí. Depois vocês vão ter o PDF. O PDF vai ter os mapas. E aí vocês podem também acompanhar a aula olhando para o mapa. Isso ajuda bastante. Por que vocês estão chorando? E aqui quando Paulo estava indo, né, para Jerusalém. E ele recebe uma profecia de que ele sofreria muito em Jerusalém. E aí eles estão tristes, né, pelo que vai acontecer com Paulo. Deixa eu usar um negocinho aqui que minha garganta está coçando já. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão, agarraram-no gritando: Israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Então, eles começam a fazer as acusações, né? Os judeus que estavam com inveja, discutindo com Paulo, eles começam a fazer acusações e aí eles começam a perseguir e eles tentam matar Paulo, na verdade, né? E aí Paulo, eles querem de uma certa forma encontrar acusações, né, para condenar Paulo à prisão. E aí nós temos a viagem de Paulo a Roma. E não é uma viagem feita de maneira espontânea, tá? Eu vou adiantando isso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, Deus falando para Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Tá? A gente marcou aí Romanos também, tem uma carta para os romanos da igreja de Roma, depois que foi estabelecida lá. Deus falando que estaria com ele para que ele testemunhasse. Olha que interessante, né? Eu não sei o que você pensa, o que você sente, como você olha para algumas passagens como essa. Mas olha que interessante o elogio de Deus a Paulo. Ele fala assim, ó: coragem, como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Só de Deus falar isso, imagine Deus falar isso para você, ó: coragem, como você testemunhou a meu respeito em tal lugar, na sua família, no seu trabalho. Deverá também testemunhar em Roma, ou seja, vou te capacitar a testemunhar também em outros lugares, né? É uma confirmação daquilo que nós estamos fazendo, de estar fazendo o que é correto, né? Estar testemunhando a respeito de Jesus, né? Estamos fazendo o que de mais importante uma pessoa pode fazer na vida, testemunhar a respeito de Jesus. Não tem nada mais importante para alguém fazer. Muito bom isso, né? Muito bom saber disso. Se de fato sou culpado, aqui Paulo está se defendendo, né? Sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Que Paulo era cidadão romano, né? Convertido ao judaísmo, era judeu, fariseu, mas era cidadão romano. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Então Paulo ele passou um tempo ali em Cesareia, preso, cerca de 3 anos, para depois ser levado para Roma, tá?
Paulo foi levado para Cesareia e esteve preso por 2 anos, na verdade, durante os quais compareceu perante Félix, Festo e o rei Agripa. E aí o Atos narra todas essas questões que ele enfrenta de julgamentos, até ele apelar a César. Havendo apelado a César, foi enviado para Roma, onde, sob a custódia de um soldado, pregou à família de César e a outros que se aproximaram dele. Paulo pregou para César, né? Aí, enquanto esteve encarcerado, isso mostra de Deus levantar pessoas para pregar para autoridades, né? Muitas vezes Deus tem um chamado para você, te levantar para que você pregue para autoridades. Enquanto esteve encarcerado, escreveu cartas às diversas igrejas que havia fundado. Muitas cartas foram escritas da prisão, a gente vai falar quais foram aqui. E possivelmente foi decapitado em Roma por volta de 67, né? Estima-se, nós não temos esse relato na Bíblia, que Paulo foi decapitado em 67 depois de Cristo. E aí nós temos o mapa da viagem a Roma, a viagem forçada de Paulo a Roma. Tem alguns episódios, algumas situações, tem um naufrágio que Paulo enfrentou também. Aqui a trajetória é Jerusalém, Cesareia, Sidom, Mirra, e aí vem lá para a Europa, Malta, e aí sobe até Roma. Paulo foi levado a Cesareia, esteve preso, isso aqui a gente já leu. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. Era uma prisão, foi um tempo em que ele ficou numa prisão domiciliar, tá? Estou usando isso aqui que é muito bom isso aqui. Estou fazendo propaganda do Própolis. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então Deus deu ainda esse refrigério a Paulo de no final da vida dele poder pregar abertamente, receber pessoas e falar de Jesus Cristo. Aqui a gente encerra o livro de Atos. Deixa eu ver aqui se a gente vai entrar já no... Peraí, pessoal. Ah, sim, peraí, tem mais coisa aqui. Ó, as cartas escritas por Paulo enquanto esteve preso foram essas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Por que é importante isso? Por que é bom a gente saber as cartas que foram escritas enquanto Paulo esteve preso? Porque muda a nossa visão quando nós lemos um evangelho sabendo a condição que estava aquele que escreveu. É muito interessante você saber que quando você está lendo Filipos e você vê tudo o que é declarado ali, né, em Filipenses, a gente vai ler alguns versículos, de que Paulo estava escrevendo aquilo enquanto estava preso, né, tanto em Colossenses também, em Efésios, e isso nos motiva muitas vezes a ter uma visão diferente, a valorizar o texto bíblico, saber que a condição que Paulo estava naquele momento. Nós passamos aí por toda a história, né, de Atos. Atos é um livro histórico, e quando nós caminhamos por Atos, nós caminhamos pelo Novo Testamento. É interessante que hoje eu estava... Minha voz está acabando de novo. Hoje eu estava preparando essa aula e são aulas um tanto demoradas, né, para serem preparadas, né, para serem revisadas. Às vezes acaba passando alguma coisa batidinha, mas é legal que vocês me dão um toque aí quando vocês veem alguma coisa que está fora do lugar. Mas a minha esposa falou assim, acho que já fazia umas 4 horas, quase 5 horas que eu estava trabalhando na aula, e ela falou assim, tá em que livro? Eu falei, tô em Atos. Aí ela deu risada, achou que eu estava brincando. Eu falei, não, tô em Atos. Ela, mas em Atos ainda? Tem que ir até Judas. Eu falei, não, mas eu tô em Atos ainda. Ela falou, não vai dar tempo. Eu falei, dá sim. Eu falei, Atos é o Novo Testamento. É em Atos que as igrejas são formadas. O restante do Novo Testamento são as cartas escritas para as igrejas que foram estabelecidas em Atos. Foram estabelecidas pelos apóstolos que foram enviados por Jesus Cristo. Nós temos Pedro, nós temos Paulo, nós temos todas as viagens de Paulo. Tudo que foi vivido ali nesse tempo de viagens e perseguições foram sendo estabelecidas as igrejas. E depois essas igrejas foram recebendo instruções. Essas instruções para as igrejas se transformaram nas cartas que nós temos na Bíblia. E sabendo esse contexto todo na pregação do Evangelho, toda essa perseguição, toda essa dificuldade, essas viagens de Paulo para pregar o Evangelho, Paulo tinha que pegar barco, sofreu naufrágio para ir fundar igrejas. Hoje a gente tem comunicação online.
Quer dizer, olha todo o trabalho que existiu ao longo da história para que nós tivéssemos acesso à palavra hoje, à Bíblia hoje. Esses escritos foram distribuídos entre as igrejas, foram preservados, houve perseguição, muitas pessoas queriam destruir o conteúdo bíblico para que a Bíblia não chegasse nas nossas mãos hoje. Conhecendo essas histórias, conhecendo de maneira profunda, eu não sei a visão que você tinha do livro de Atos, mas quando eu comecei a perceber a história que envolve o livro de Atos, para mim se tornou um dos principais livros da Bíblia, né? E é importante a gente dar esse panorama do livro de Atos e dele saber que essas igrejas que recebem as cartas, que essas cartas que foram escritas estavam sendo direcionadas a essas igrejas, a essas pessoas que estavam se convertendo, a esses judeus que muitas vezes estavam se levantando contra Paulo. Paulo estava discutindo com eles, estava levantando pessoas ali para pregar o evangelho, para a igreja se fortalecer. A igreja de Corinto tinha várias questões difíceis ali de serem resolvidas. E aí a gente tem o Novo Testamento escrito, as cartas do Novo Testamento. Eu vou passar pelas cartas agora de uma maneira bem rápida, tá? Deixa eu ver, 1h15. A gente vai acabar essa aula, eu creio que um pouquinho mais cedo do que as outras, tá? Antes da continuidade, eu queria passar para vocês aqui um testemunho de uma das alunas que está fazendo o treinamento. Lembrando que segunda-feira a gente abre novas turmas para o treinamento Vai na Bíblia. É uma turma restrita, tá? As matrículas abrem segunda-feira e depois, dentro de poucos dias, a gente já encerra. É uma forma da gente passar um aprendizado e acompanhar vocês de maneira mais perto. Porque aqui é a ponta do iceberg. Nós conhecemos todas essas histórias, estamos fazendo uma viagem, uma jornada por toda a Bíblia, mas nós precisamos, depois disso, nos aprofundar nas doutrinas. Nós temos toda a Escritura, temos todas essas histórias, e essas histórias e esses ensinamentos, eles sustentam as doutrinas bíblicas, eles sustentam o plano de salvação, o perdão, o amor, a santidade, que mais? O jejum, a divindade de Cristo, como Deus é. Todas essas doutrinas são fundamentadas dentro de todo esse contexto que a gente está vendo. Então, para ter um aprendizado, é necessário se aprofundar mais, para consolidar todo esse aprendizado. E dessa forma a gente desenvolveu o treinamento que segue um pouco dessa linha, né? Tanto é que às vezes eu começo a aula aqui, eu até começo: bem-vindos a mais uma aula do treinamento Vai na Bíblia, porque é nesse estilo que a gente trabalha as aulas do treinamento. Eu vou colocar o testemunho aqui para vocês. Oi, Esdras, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o meu testemunho, né, de estar fazendo esse curso hoje com você, o Vai na Bíblia. Gostaria de contar rapidamente como é que foi essa questão de eu chegar até o teu curso. Eu trabalho com um grupo de jovens e adolescentes há um bom tempo, né, e num dos nossos encontros a gente colocou, né, em questão o que eles gostariam de estar aprendendo mais, tinham curiosidades, e um dos temas que eles colocaram foi sobre a questão da vida pós-morte, sobre a eternidade, né? E com isso eu fui buscar mais estudos, conhecimento, até cheguei a verificar a questão de estar trazendo alguém que tivesse estudo de escatologia, tudo, né? E com isso eu acabei vendo um curso seu, né? Uma das aulas suas, que é Como Vai Ser a Eternidade, e aquilo ali me despertou em mim, que eu comecei a verificar o teu curso, é algo, uma diferença, né, nos teus estudos. Bom, e com isso eu comecei a verificar e acabei achando realmente que sobre um curso que você estava iniciando, que era o Vai na Bíblia. Eu até fiquei um pouco assim na dúvida, né, no início, se iria fazer ou não, por ser uma aula online, né. Eu já fiz alguns cursos presenciais, além de discipulados e tudo mais, e aquilo ali me deixou um pouco insegura, mas daí, né, sei que foi Deus que realmente direcionou eu para esse estudo e decidi fazer, né, e eu digo para ti assim que foi algo extraordinário, realmente ter entrado desse curso Vai na Bíblia. Com esse curso eu adquiri muito conhecimento, muita base ali que em estudos que você faz, discipulado no decorrer dos anos, ou outros cursos que você faz, você não tem uma base tão concreta conforme tu passa ali, algo tão simples, de uma forma simples, mas uma forma um conteúdo completo, né? E eu sempre, com o grupo, eu sempre ia atrás para poder conseguir assim um estudo mais básico,
né, que eu acredito que todo cristão necessita dessa base, principalmente quando você trouxe aquele estudo de estrutura bíblica, todo aquele processo, sabe, de inicial que você faz todo um cronograma para a gente realmente ir acompanhando, né, passo a passo. Não é assim quando você vai em cursos que eles buscam, te trazem uma palavra daqui, outra lá do início, outra lá do fim e colocam num curso. Ali não, você faz todo um crescimento de conhecimento, né? E com isso daí eu levei para a turma, eu consegui adquirir o conhecimento que eu precisava e que eu consegui passar para eles terem uma estrutura, principalmente bíblica, necessária, né? Depois veio com os teus estudos sobre a questão do devocional. Gente, aquilo ali foi algo incrível, assim, até hoje eu trabalho com eles sobre esse devocional, o feedback que eles me deram sobre esse devocional foi algo maravilhoso, eles adoraram a forma, e assim, algo que a gente viu que foi uma experiência para todos e eles viram o quanto que isso foi bom e quanto isso é maravilhoso ter esse devocional, né? Então, assim, ó, esse teu curso Vai na Bíblia é um curso muito necessário, básico e completo para que a gente realmente possa aprender, adquirir esse conhecimento e também poder repassar aos outros, né? Repassar a todos, assim. Eu digo assim que quem faz esse curso jamais vai se arrepender. A questão custo, né, financeiro, não tem nem valor esse custo que é feito, né, financeiramente, que é pago, em relação ao conteúdo que você traz, assim, pra gente, né? E fora a questão assim, ó, quando eu fiz cursos presenciais, é aquela questão, se você não estiver prestando atenção na aula, vai embora, você não acabou, você não pegou aquele dia, você, né? E a gente ainda tem o privilégio de você estar revendo as aulas. Eu acompanho, né, o Telegram, você tem os devocionais que você coloca diariamente, isso é muito legal, você acompanha dia a dia, né, um estudo, você tem dia a dia, você não só lê, você tem o áudio, sabe? Você começa também a interagir com aquilo ali, com o teu pensamento, e assim, as aulas que tem do curso, de você ter disponível a todo momento ali para você estar buscando mais. Cada vez que eu revejo as aulas, né, eu sempre vou lá e revejo mais uma aula. Eu sempre aprendo mais, né, de você ter os PDFs, o conteúdo que você deixa disponível com os PDFs. Então, assim, é um pacote muito completo, muito completo. Vale a pena, assim, sem margem de dúvida nenhuma, assim, vale a pena. Agradeço muito a Deus realmente por ter me guiado até os teus cursos, porque eu digo que realmente esse curso é algo que eu nunca vi algo assim tão parecido. Então, quero te agradecer, que Deus te abençoe grandemente, né? E estamos aí agora com esse curso de Gênesis a Apocalipse, que é algo que está sendo maravilhoso, um conteúdo muito bom, muito bom. E até eu digo que eu fiquei bem curiosa, se nós em 4 dias vamos ver a Bíblia toda, e eu vejo assim o quanto realmente Deus te dá sabedoria para você montar esses conteúdos agora, né? De ver o quanto que realmente tu é usado por Deus para poder transmitir pra gente e trazer esse conhecimento que a gente tanto necessita. Obrigado. Oi, Esdras. Bom, esse foi o testemunho da Kátia, que é uma aluna nossa, e glória a Deus pela vida dela, e eu sei que assim como ela, você também pode ter esse aprofundamento nas escrituras, esse entendimento, e eu sei, né, assim, muitas vezes a gente tem o desejo de aprender, mas não sabe como começar, e esse processo de como começar, ele é complicado. Eu me vi muito nesse sentido. Por onde eu começo? Onde que é melhor? Qual é o primeiro livro que eu devo ler? Qual é o primeiro estudo que eu devo fazer? Esse processo, ele não é tão fácil da gente definir esse caminho. E ao longo dos anos, ao longo da experiência também com o canal, eu fui percebendo o ideal desse processo e como isso poderia ser feito de uma maneira mais intensa, de como fixar o conteúdo, de como você construindo um aprendizado para que ele seja consolidado, né, em você. E o treinamento tem esse propósito. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou passar mais detalhes para vocês, tá? Vou dar todas as informações necessárias. As matrículas abrem segunda-feira, tá? Segunda-feira, 8 horas da manhã. São limitadas, mas amanhã eu dou os mais detalhes para vocês. Bom, vamos continuar. Agora é uma parte bem interessante aqui da aula, que a gente vai falar dos livros, depois de Atos. Eu vou trazer um resuminho bem rápido, bem sucinto dos livros, e vou trazer um versículo para cada livro. Começando então pelo livro de Romanos.
O autor é o apóstolo Paulo. O propósito é apresentar a mensagem do evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse evangelho corrige divisões entre judeus e não judeus. O período é mais ou menos 55 a 57, o período de escrita, né, desse livro, é mais ou menos esse. Sabemos que todas... Eu gosto, para mim isso é um versículo... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Esse é o livro de Romanos, esse versículo está no livro de Romanos, é um versículo que eu jamais esqueço. Assim, para mim, ele é fundamental para a gente enfrentar dificuldades. Quando acontece alguma situação difícil, complicada, lembrar desse versículo é fundamental. 1 Coríntios, apóstolo Paulo. Propósito: combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e presunção na igreja de Corinto. Data mais ou menos 55 depois de Cristo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo mostra para nós que Deus tem coisas preparadas para nós que nós não conseguimos nem imaginar. É claro que na sequência fala que Deus revelou muitas coisas através do Espírito, mas aquilo que nós não imaginamos é o que nos aguarda na eternidade. 2 Coríntios, apóstolo Paulo, expressar o carinho e a gratidão pelo arrependimento que houve em Corinto, né, por conta da primeira carta, e encorajar uma maior lealdade a Paulo como apóstolo de Cristo. 55 depois de Cristo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Isso aqui é Paulo contando a própria experiência de que ele foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, que não é nem para falar para o homem. Eu gosto dessa passagem pelo seguinte: a gente tem muitos relatos, né, de livros e às vezes filmes, e, enfim, de pessoas que tiveram uma experiência pós-morte ou uma visão de como é o céu. No céu é assim, é assado, é assim, é assado. Se Paulo diz que são coisas indizíveis, que nem é permitido ao homem falar, eu fico com Paulo. Eu prefiro entender que qualquer pessoa que tenta descrever alguma situação é uma experiência que ela teve, respeito a experiência que ela teve, mas é muito inferior ao que é a eternidade. Não tem como descrever o que é a eternidade. E esse versículo mostra muito sobre isso, né? Sobre coisas impossíveis de serem explicadas. Gálatas. Auxiliar os cristãos, escrito por Paulo, auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que a salvação também dependia do mérito humano na obediência da lei. Estavam pregando que precisava ser feito obras para a salvação. 49 a 55 depois de Cristo. Eu gosto desse versículo aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Fazer o bem cansa, porque nós somos seres maus e temos que lutar contra a nossa carne. Mas a Bíblia diz para a gente não se cansar de fazer o bem e entender que no tempo próprio nós colheremos todo o bem que nós estamos fazendo. Efésios, apóstolo Paulo, ensinar os cristãos em Éfeso sobre a bênção e as implicações práticas de ser a igreja de Cristo. O que é ser a igreja de Cristo? 60 a 62 depois de Cristo, é uma das cartas de prisão, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Do que pedimos ou pensamos. Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Eu queria ficar mais tempo nos versículos, mas eu vou passar mais panoramicamente, senão a gente fica até amanhã aqui. Apóstolo Paulo. Agradecer aos filipenses pela solidariedade enquanto esteve na prisão e animá-los a se unirem e se ajudarem mutuamente em Cristo. 61 depois de Cristo, mais ou menos. Para que ao nome, também é uma carta escrita na prisão, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu lembro que no começo da minha conversão eu até fiz uma camiseta com esse versículo, porque para mim esse versículo é fantástico. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse versículo é fantástico. Vou postar ele para vocês amanhã no Telegram. Comentar sobre. Colossenses, apóstolo Paulo. Afirmar e explicar a supremacia e a suficiência de Cristo em oposição a todos os outros poderes e tentativas para se obter salvação.
60 depois de Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Está falando de Jesus Cristo. Tudo foi criado por ele e para ele. Esse versículo exalta a soberania de Jesus. 1 Tessalonicenses, apóstolo Paulo também, propósito, assegurar aos cristãos tessalonicenses o amor que Paulo tinha por eles e instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno. Eles estavam ansiosos pela volta de Cristo. 50 a 51 depois de Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E continua, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esse versículo é a passagem do arrebatamento, que fala, né, da ressurreição dos mortos, do nosso encontro com o Senhor nos ares, que nós estaremos para sempre com o Senhor, como nós ansiamos por isso, né? E Tessalonicenses é o livro que traz essa revelação. 2 Tessalonicenses, apóstolo Paulo também contemplar a sua carta anterior, dando aos Tessalonicenses instruções adicionais sobre a vinda de Cristo e a importância de um viver diário responsável. 50 a 52 depois de Cristo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse versículo mostra o juízo sobre aqueles que não conhecem a Jesus. E quando a gente fala daqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, nós não estamos falando daqueles que não ouviram falar, nós estamos falando daqueles que não têm relacionamento com Jesus. Eu creio que todas as pessoas terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Mas aqueles que não o conhecem, ou seja, não se dispõem a ter um relacionamento, não se arrependem dos pecados, não recebem Jesus Cristo como Senhor, não entregam suas vidas a Jesus Cristo, elas sofrerão a pena da destruição eterna, que é a separação da presença de Deus e da majestade do seu poder. Essa destruição eterna não é desaparecer, deixar de existir, é uma condenação eterna, porque fala aqui, ó, separação da presença do Senhor e da majestade do poder. Essas pessoas, elas estarão separadas, não estarão mais em Deus por toda a eternidade. Nós temos um vídeo no canal, caso você tenha dúvida sobre esse assunto, que é se o inferno existe. A gente fala dessa questão de maneira mais clara naquele vídeo lá, e futuramente nós teremos uma aula de quarta-feira, e não sei ainda quando vai ser, sobre a questão do inferno. 1 Timóteo, é aqui uma carta pessoal a Timóteo, orientar Timóteo em sua oposição aos falsos mestres em Éfeso. Você vê que a carta de Timóteo era uma instrução para alguma coisa que estava acontecendo em Éfeso. É legal a gente saber dessas ligações, né? 62 a 64 depois de Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Jesus Cristo, entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Esse versículo ele é muito claro, muito direto. Não há outro mediador que faça a nossa ligação com Deus. Não existe outro mediador. Se Maria fosse nossa mediadora, estaria aqui. Se um anjo fosse nosso mediador, estaria aqui. Se Moisés fosse nosso mediador, estaria aqui. Se Abraão fosse mediador, estaria aqui. O único mediador entre nós e Deus é o homem Jesus Cristo, porque foi ele quem pagou o preço pelas nossas vidas, e nós vimos muito bem, muito claro isso na última aula. Ele pagou um alto preço, comprou as nossas vidas. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus Cristo. Tanto é que ele declara: eu sou a verdade, o caminho e a vida. O caminho, a verdade, só a ordem. O caminho, a verdade e a vida. É o caminho, o único caminho. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai através dele, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho dado aos homens. Em Atos, também, a gente não leu essa passagem em específico, mas diz que aos homens foi dado um único nome debaixo da terra, pelo qual eles possam, debaixo dos céus, né? Aqui na terra, pelo qual eles podem ser salvos, que é o nome de Jesus. É o único nome. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, convidar Timóteo a visitar Paulo em seus últimos dias. Né? Você vê que Paulo estava na prisão e manda uma carta convidando Timóteo para visitá-lo e animar Timóteo em seu ministério contra os falsos mestres. Né? Timóteo às vezes desanimava de tanto ter que confrontar os falsos mestres em Éfeso. Éfeso dava trabalho com esses falsos mestres. 64 ao 68 depois de Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Esse é o principal versículo que fala sobre a inspiração bíblica. Existem outros também. Pedro tem um versículo sobre isso,
mas esse é um dos principais, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, né? E útil para ensino, ou seja, a Bíblia nos ensina no primeiro momento, depois ela nos repreende, porque ela ensina, a gente faz errado, ela nos repreende. Depois ela nos corrige, ou seja, ela mostra como faz, para que a gente seja instruído na justiça. Pensa nisso. Às vezes você vai estar lendo a Bíblia, ela vai te ensinar, ótimo. Às vezes ela vai te repreender. O importante é aceitar a repreensão. Não é só ensinamento, tem repreensão. E ela vai dar a correção porque ela vai mostrar como se faz, como deve ser feito. Essa é a função das Escrituras, revelar Jesus Cristo ao homem. Tito, uma carta pessoal também, incentivar Tito a completar a organização das igrejas em Creta. Tinha igrejas lá também. Confrontar os falsos mestres nessa região e instruir os crentes a terem uma conduta apropriada. Percebam como existem falsos mestres. Você acha que era só naquela época que tinham falsos mestres? Não, tem muitos falsos mestres hoje. E Deus quer nos capacitar, como capacitou Tito, como capacitou Timóteo, a confrontar mestres, defendendo a verdade, para que pessoas não sejam enganadas. Esse é o nosso papel. 62 a 64 depois de Cristo. Essa aqui é mais longa, eu vou até espirrar assim aqui para ler. Porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu amo esse versículo, eu amo essa passagem. Ele mostra tanto que nós temos que rejeitar as paixões mundanas, né, nesse tempo presente que nós vivemos, e viver de maneira piedosa, o que nós temos certa dificuldade, muitas vezes por causa da nossa natureza. Mas nós estamos aguardando uma bendita esperança, que é a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um versículo que aponta diretamente para a divindade de Cristo, sustenta a divindade de Cristo. É claro que isso vai ser sustentado com muitos outros versículos, é algo que a gente vai abordar de maneira bem profunda no treinamento, mas a divindade de Cristo é muito clara nesse versículo e essa é a nossa esperança. Filemon, também uma carta pessoal de Paulo, interceder em favor de Onésimo, um escravo fugitivo. É uma carta bem pessoal ali. E um versículo que eu destaquei aqui, muito interessante, foi cerca de 60 depois de Cristo, é o seguinte: se ele o prejudicou, Paulo se colocando, né, falando para Filemon, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Ou seja, assumir a dívida. É uma intercessão prática, na verdade, né? Você se colocar no lugar das pessoas, você poder se dispor a ajudar as pessoas naquilo que elas necessitam, mesmo que de alguma certa forma você seja prejudicado. Essa posição aqui de Paulo nessa carta, esse versículo que eu destaquei. Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem escreveu, muitos pensam, dizem que é Paulo, outros entendem que não, tá? Não tem como a gente saber. Vamos lá. Incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Então aqui faz uma ligação muito interessante. Eu creio que vocês vão ter uma revelação muito profunda de Hebreus, agora que a gente fez esse panorama do Antigo Testamento. Ele vai trazer um entendimento mais claro, porque faz muitas ligações o Hebreus com o Antigo Testamento. E a data é antes de 70 depois de Cristo. Hebreus, essa é uma passagem para mim que traz um esclarecimento enorme. Presta bem atenção, ó. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Essa passagem é reveladora no sentido do sacrifício perfeito de Jesus, reveladora no sentido de que ele volta a nos buscar, ele não volta para pagar por pecados, não, ele volta para nos buscar, e direta no sentido de que não existe reencarnação, de que nós morremos uma única vez e depois disso enfrentamos o juízo. O que existe é ressurreição, é o que a Bíblia sustenta. Esse versículo não tem como a gente sustentar essa ideia de renascimentos com esse versículo, teríamos que tirar ele da Bíblia. E inclusive foi o versículo que me fez abrir os olhos para essa doutrina errada
e questionei, tentei, eu acreditava que existiam vidas sucessivas, mas com esse versículo e depois com todo o contexto bíblico, obviamente, eu cheguei à conclusão que não, mas esse versículo já para mim já era suficiente, né? Você vê como tem alguns versículos que são chaves assim, nas escrituras. Tiago, esse Tiago era irmão de Jesus, o autor do livro de Tiago, ensinar a sabedoria de Deus para perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. 42 a 62 depois de Cristo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse é um versículo que eu também sei de cabeça, de tanto que eu já li ele. A perseverança é ter ação completa. É você começar as coisas e ir até o final. Porque se você começa algo e não termina, se você começou a semana de Gênesis Apocalipse e não for até Apocalipse, você deixou algo pela metade. Para você retomar isso depois é mais difícil. Tudo que você começa e não dá continuidade, a sua experiência, você não tem uma experiência vitoriosa naquilo que aconteceu. E toda vez que você vai recomeçar é mais difícil. O importante é a gente saber que nós estamos fazendo algo que é direcionado por Deus. A partir desse momento, faz até o final. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil. Porque quando você chegar ao final e conquistar aquilo que foi prometido, aquilo que você está buscando, isso vai te fortalecer para um novo desafio. Porque você vai ter uma experiência de vitória, uma experiência vitoriosa. Esse versículo deixa isso muito claro. Tá? É difícil a gente começar as coisas e terminar. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Inclusive no treinamento a gente fez pensando nisso. Vamos fazer de um jeito que motive as pessoas a fazerem até o final. Porque é muito fácil a gente começar um curso, começar qualquer coisa e parar na metade. Para e pensa quantos cursos aí você iniciou e no fim acabou deixando de lado. Né? E por vários motivos. Né? Tem vários motivos que acabam às vezes fazendo com que a gente deixe essas coisas de lado. Amanhã a gente vai comentar mais sobre isso também. 1 Pedro. Apóstolo Pedro que escreveu, olha só, Pedro que negou Jesus, que depois foi levantado como um dos principais apóstolos, que pregou, converteu 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, que se impôs ali diante dos sacerdotes, inclusive deixou cartas, e a carta de Pedro é espetacular. Ó, encorajar os cristãos perseguidos e confusos a permanecerem unidos e firmes na fé, que é muito mais valiosa do que ouro que perece. Esse versículo aqui é de 60 a 68 depois de Cristo. Esse versículo, essa passagem toda, se você puder ler o capítulo 1 de Pedro, é essencial, mas olha que interessante. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Mesmo nós não vendo Jesus Cristo, nós cremos nele. E exaltamos, né? De alegria indizível, quer dizer, não dá para explicar isso, nós não vemos a Jesus, mas nós sabemos que ele é real, nós temos experiência com ele. Eu creio que ontem foi uma experiência com Jesus Cristo, né? Uma experiência na presença de Jesus, e nós podemos experimentar Jesus Cristo ao longo de todo o nosso dia, de toda a nossa vida. Ele está presente. A promessa de Jesus é que estarei convosco até o final dos tempos. Até o final dos tempos é todo o tempo, é o tempo todo, até a volta. E na volta essa presença será ainda mais intensa. Nós veremos Jesus, veremos como ele é. Enfim, né? Essa passagem de Pedro aqui é muito interessante. Espera aí que vou corrigir aqui rapidinho. Tá como 1 Pedro, a 2 Pedro. Deixa eu corrigir. Aí. 2 Pedro. Apóstolo Pedro. Encorajar o crescimento espiritual, alertar sobre o surgimento de zombadores e falsos mestres. Olha os falsos mestres aí de novo. E afirmar a certeza do retorno de Cristo. 65 a 67 depois de Cristo. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Mais um versículo que sustenta a inspiração divina das Escrituras. Não foi falado da boca do que o homem quis falar, das suas vontades, não. Deus inspirou homens a produzir o conteúdo bíblico, a produzir o conteúdo desse livro que nós estamos navegando por ele, que é a palavra de Deus. Nós estamos conhecendo a palavra de Deus. Nada mais importante também, nós falamos que nada mais importante do que testemunhar de Jesus Cristo, mas para testemunhar de Jesus Cristo nós temos que conhecer quem é Jesus Cristo, e para isso nós temos que conhecer a palavra. A palavra
de Deus é que nos dá o direcionamento para todas as coisas que nós precisamos fazer nas nossas vidas. 1 João, também uma carta que eu gosto muito do 1 João, que foi o apóstolo João que escreveu: afirmar a certeza do perdão em Jesus Cristo, estimular o amor ao próximo e alertar sobre falsos ensinos e o perigo da idolatria. Uma recomendação que eu dou, se você está fazendo uma leitura sequencial, antes de você ler João, depois de João você lê 1 João, para você ver como se encaixam esses dois livros, né? Mais ou menos 85 a 95 depois de Cristo. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Muito claro, muito direto. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, nós temos a vida eterna, e essa vida eterna está em Jesus Cristo. 2 João, uma carta pessoal: alertar cristãos com respeito ao falso ensino de que Cristo não havia vindo verdadeiramente em carne, e incentivar a hospitalidade aos pregadores do verdadeiro evangelho, a receber bem os pregadores do verdadeiro evangelho. 85 a 95 depois de Cristo. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. O ensino a respeito de Jesus, ele é deturpado por falsos mestres. E essa deturpação, ela acontece muitas vezes com algo muito próximo da verdade. A pessoa fala de Jesus, mas ela acrescenta alguma coisa. Ela fala de Jesus, mas ela tira alguma coisa. As seitas trabalham dessa forma. A gente tem um vídeo Seitas e Heresias que fala bem dessa questão, né? Como que as seitas muitas vezes trabalham. E as seitas que são pseudo-cristãs, vamos dizer assim, que mais se aproximam, mencionam Jesus, mas não é o Jesus real, não é o Jesus verdadeiro, é um Jesus deturpado com o que a Escritura diz. E aqui essa carta traz um alerta disso, de permanecer no ensino de Cristo, não querer colocar coisas a mais, ou acrescentar, ou nem tirar também. 3 João, incentivar o serviço ao próximo, especialmente a hospitalidade àqueles que ministram o Evangelho também. 80 e 90 depois de Cristo. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. É interessante isso, porque quando nós buscamos fazer algo bom, mesmo as pessoas que fazem coisas boas, porque você pode pensar assim, uma pessoa faz algo bom, se ela não tem a Deus, Deus não se agrada do bem que ela faz? Se agrada, mas isso não é suficiente, ela precisa reconhecer Jesus Cristo. Porém, é muito melhor ela fazer coisas boas, e eu creio que isso prepara o coração da pessoa para receber Jesus. Você ter atitudes boas, você procurar ser uma pessoa correta, isso prepara o seu coração para ter um encontro com Cristo. O problema é quando você é uma pessoa má, uma pessoa perversa, que continua fazendo perversidade, isso acaba cauterizando, né, nosso entendimento para que a gente possa reconhecer a Jesus. Nós temos que buscar sempre ser pessoas corretas, elogiar pessoas quando nós vemos atitudes corretas e saber que o principal é que essas atitudes tenham como propósito glorificar a Deus. Nem sempre atitudes boas elas glorificam a Deus. Nosso propósito tem que ser pensar sempre se a nossa atitude boa está glorificando a Deus, né? Saber fazer o bem conforme Deus nos instrui. Judas, que não é Judas Iscariotes, é irmão de Jesus, tá? Tiago e Judas são irmãos de Jesus por parte de Maria, não por parte de José, porque José é pai adotivo de Jesus. Eles são irmãos de Jesus. Propósito: combater o falso ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos pela graça dão a eles licença para pecar. Combater esse ensino, que não é porque você é salvo que você pode pecar, que não tem problema algum. Data 65 a 47 depois de Cristo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia... Esse é um livro que tem um capítulo só. Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus os leve para a vida eterna. Ele termina o livro assim, né? Mantenham-se no amor de Deus. Nós temos que nos manter em amor. E amor é obediência. Nos manter em amor, em obediência a Deus e aguardar para que Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. Eu vou fazer um panoramazinho. Só ler um versículo também de Apocalipse, mas a gente vai trabalhar um pouco mais, né? Um pouquinho mais amanhã. Apóstolo João. Estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, demonstrar que Deus tem o controle da história e revelar a gloriosa manifestação do seu reino e a consumação de todas as coisas. Esse é o propósito do livro de Apocalipse, escrito de 66 a 95 depois de Cristo.
Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, 12, é um dos meus versículos preferidos de Apocalipse. Eis que venho em breve. E se há alguma dúvida que haverá recompensa pela nossa fidelidade, esse versículo tira todas as dúvidas. Ele recompensará cada um de nós de acordo com o que nós fizemos. E isso é muito importante. Por quê? Essa recompensa vem de acordo com o que Deus te chamou. Deus não vai exigir algo de você que Ele não te chamou para fazer. E muitas vezes, sem conhecer as Escrituras, sem ter um entendimento profundo da Bíblia, nós estamos fazendo muita coisa que Deus não nos chamou para fazer. E não haverá recompensa alguma. Isso é conhecido como obras mortas. São obras de palha, feno e madeira que serão queimadas. Agora, as obras que são feitas de pedras preciosas, ouro e prata, essas permanecem. Ou seja, quando você atua no seu chamado, você está fazendo aquilo que Deus te chamou e Ele vai te recompensar por isso, por aquilo que Ele te chamou. E Deus te chamou em um momento específico da sua vida. Você pode ter sido chamado, você pode estar assistindo essa aula e você pode ter 60, 70 anos de idade e falar assim, poxa, minha recompensa vai ser baixa porque eu estou com 70 anos e não fiz nada para Cristo. Se Deus te chamou hoje, é porque a sua recompensa começa a contar a partir de hoje. Você não conseguiria fazer nada antes, por quê? Porque você só conheceu Jesus Cristo verdadeiramente hoje. Então, a partir de hoje, o que você fizer até a sua morte ou até a vinda de Cristo é o que verdadeiramente conta, é por aquilo que você vai ser recompensado. E para você entender um pouco melhor isso, tem uma parábola lá nos evangelhos, onde Jesus chama trabalhadores, né? Ou Jesus mostra um senhor chamando trabalhadores, um chama de manhã, outro meio-dia, outro às 5 da tarde. A hora que ele vai fazer o pagamento, ele paga a mesma coisa para todos. E o que trabalhou mais cedo está com inveja do que trabalhou menos e recebeu a mesma coisa. Mas o que ele pergunta é assim, o que eu combinei com você? Eu não estou cumprindo o que eu combinei com você? Por que você tem inveja porque eu fui bom com o outro? E é isso que nós temos que pensar. Deus tem é misericordioso, nos chama no momento exato. Você tem 15 anos e Deus te chamou, é a partir de agora que conta. Não adianta você postergar, porque agora você já conhece a verdade. Você tem 12 anos e conheceu a Cristo hoje, começa a contar a partir de agora. O que você vai fazer a partir de agora é o que vai construir seu chamado. E glória a Deus pela sua vida, por você estar conhecendo a Jesus Cristo tão cedo, descobrindo seu chamado tão cedo. Você vai evitar tantas dores, tanta tristeza e tanto sofrimento na vida por conhecer a Jesus Cristo, coisas que muitos não têm o privilégio de ter tido, né? Eu me converti aos 26. Creio que, assim, eu entendo que seria totalmente diferente se eu tivesse conhecido a Jesus Cristo mais cedo, mas tudo no tempo certo. Eu entendo que a partir do momento que eu me converti, eu tinha que me dedicar 100% dali por diante, e eu creio que é o que Deus tem para sua vida, é o que você tem que fazer. Talvez até hoje você não se entregou verdadeiramente, não se dedicou totalmente. Esse é o momento para começar. E eu creio que esse evento que a gente está fazendo, essa semana de Gênesis e Apocalipse, é o ponto ideal para você começar. Você vai ter uma visão panorâmica das Escrituras e agora é só começar a se aprofundar para Deus te usar de maneira poderosa. Tudo gradualmente, tudo no seu tempo. Não tenha pressa, mas tenha constância, em nome de Jesus. É isso, assim a gente finaliza essa aula. Quase 2 horas de novo, tá ficando meio padrão, né? As aulas de 2 horas. Eu não imaginei que fosse dar 2 horas essa aula aqui. Muito bom, pessoal. Vou deixar agora uns minutinhos aí para vocês comentarem o que vocês acharam. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta que eu possa responder aqui, que dê tempo, né, a gente responder. E amanhã temos sobre Apocalipse. Na verdade não é só Apocalipse, é toda a escatologia, né? Todos os eventos que mostram os tempos do fim. A gente vai falar o que nós estamos vivendo hoje, né? Essa pandemia, essa quarentena, essas questões aí, elas apontam para o tempo do fim. A gente vai falar sobre isso. Eu pensava que eu tinha uns 24, eu tenho 40 já. Já faz 14 anos que eu sou convertido. Ó, meus cabelos denunciam, já estão ficando mais raros. Eu tinha muito mais cabelo antes. Duas horas, a única dificuldade de 2 horas é a minha garganta aqui, que vai embora também, né? Glória a Deus. Sorteio, vocês estão falando de sorteio. Eu não conversei com a moça, não deu tempo hoje. Mas eu vou fazer por conta, então. Eu creio que ela vai abençoar a gente com uma Bíblia cronológica e eu vou sortear, tá bom? Pera aí, deixa eu pegar aqui para mostrar como vai ser a Bíblia. A Bíblia vai ser igual a essa. Não vai ser essa porque essa é minha, tá?
Essa já tem as minhas anotações, ok? E quem ganhou essa Bíblia, vou fazer igual eu fiz outra vez, foi, atenção, vai postando comentário aí. Eu não tô olhando, eu tô olhando pra cá, tá? O chat tá aqui, ó. Eu não tô vendo o chat. Eu vou pôr agora, foi quem ganhou. Samira Emanuela. Samira Emanuela ganhou a Bíblia cronológica. Ela até fez uma pergunta aqui, ó. Por que não tem nada quase escrito nos evangelhos sobre esses 40 dias depois que Jesus ressuscitou? Tem bastante coisa assim, Samira. Tem sim. Só você pegar ali no final da vida, nos últimos capítulos, você tem pelo menos meio ou um capítulo ali descrevendo o que Jesus fez nos 40 dias, tá? Mas você ganhou uma Bíblia cronológica e você pode ir na sequência da cronologia bíblica e você vai ver todos os escritos que tem ali sobre Jesus. Certo, Samira? Manda pra gente um e-mail com os seus dados, suas informações e a gente envia essa Bíblia pra você. Muito bom. Vocês gostaram, né? Muito bom, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Assim a gente encerra essa aula. Comentem lá na comunidade do Facebook também. A gente vai interagindo e amanhã estaremos aqui para a nossa última aula, o último dia da semana de Gênesis e Apocalipse. Até a próxima, então.